Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonhard Krause, sou biólogo e professor na UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no campus de Itapetinga, onde ensino disciplinas como biologia celular, ecologia química, entre outros. Hoje venho para alertar sobre a possibilidade de falta de UTIs Covid-19 nas regiões de saúde de Itapetinga e Vitória da Conquista ainda em julho de 2020. Também faço parte na elaboração do boletim informativo UESB contra a Covid-19, que pode ser baixado nesse endereço no site da UESB. Eu venho com esse vídeo para mostrar à população e aos gestores que nas regiões de saúde de Itapetinga e Vitória da Conquista há indícios que podem faltar leitos de UTI para essas regiões já em julho de 2020 se nenhuma atitude for tomada e os cenários atuais continuem. E também vou explicar aos interessados a metodologia que me levou a essa conclusão. Mas primeiro, para quem tem pouco tempo, aqui os principais resultados. Primeiro, o valor médio de casos novos por dia de Covid-19 parece corresponder aqui na Bahia geralmente 12 a 14 dias depois ao número de pacientes que a gente encontra nas UTIs, mais os óbitos diários. Também, desde maio de 2020, o número de UTIs aqui no nosso centro de referência de Conquista não aumentou mais, está só em 50 UTIs. E, desde 18 de junho, as regiões de saúde Itapetinga e Conquista juntas já ultrapassam o valor justamente de 50 casos novos diários e, dessa forma, existe a possibilidade de faltar UTI em julho de 2020. Aqui os métodos, né? Como eu estou trabalhando. Desde o início da pandemia, estou digitando os dados publicados sobre os números do avanço da pandemia em planilhas, são boletins estaduais e os municipais onde tiverem, né? E depois visualizo esses dados em diagramas. Como eu faço isso? Né? Aqui, primeiro, uma planilha de dados. Uma planilha tem linhas e colunas, né? Nas linhas colocamos os dias, né? 30 de maio, aqui por exemplo, 31 de maio, 1º de junho, etc. E nas colunas as datas, cidade, número de casos acumulados, e aqui, no caso dos casos novos, diários, eu já calculo, né? Que é justamente os casos novos diários, é a diferença, né? Entre hoje e o dia anterior. Aqui, por exemplo, 7 números, 7 casos de diferença entre 152 e 145. Né? Se visualizar esses casos novos diários, já podemos ver, aqui tem pulos muito fortes, né? De valores altos para valores baixos, e assim é mesmo, né? A linha de casos acumulados ainda é bem suave, né? Mas os casos novos diários dão pulos muito fortes, dão um emaranhado de dados que não é muito bem para visualizar, não dá para ver tendências nisso. Então, é preciso suavizar esse emaranhado. Eu faço isso pelo método da média móvel. O que é uma média móvel? Uma média, todo mundo sabe, né, que é uma média de diferentes valores, né? E aqui podemos ver, por exemplo, a média formada no dia 6 de junho dos últimos 7 dias da última semana, contando a partir do dia 6 de junho, né? Então, forma uma média de 7 dias, dos 7 últimos dias, né? E esse valor da média são 15,9. Para o dia 6 de julho. Para o dia 7 de junho, repito a mesma coisa, mas eu avancei por uma posição na minha planilha. Né? E esse
média para dia 7 de junho é parecido com o dia anterior e posso repetir isso para o dia 8 de junho. Dá para ver que esse valor também é bem mais perto do valor anterior que nos casos novos diários brutos, né? Então, isso é essa suavização, preenchendo tudo isso aqui e plotando aqui, mostrando essa linha suavizada, a linha verde, que é a média móvel de casos novos diários. Podemos ver de verdade que essa linha suaviza esse emaranhado de casos diários, né? Além disso, esses boletins informam também, se for boletins bons, né, o número de leitos de UTIs disponíveis, né, e quantos dos munícipes estão ocupando esses leitos, né? E com essas informações e com os óbitos que estão, essa linha preta, dá para formar, então, essa linha de ocupação de UTI mais os óbitos diários, que é essa linha marrom no final das contas, né? Se eu desloco, se eu arrasto essa linha marrom por 14 dias em direção do passado, né? Porque aqui é o presente e aqui é o passado, e aqui é março, aqui é junho, né? Então, posso ver, deslocado 14 dias no passado, a ocupação das UTIs mais os óbitos corresponde bastante bem à média móvel dos casos novos, que tinha 14 dias antes. Então, eu posso dizer que a média móvel de casos novos diários corresponde mais ou menos à soma de ocupação das UTIs mais os óbitos 14 dias depois. Para mostrar isso, que isso não é coincidência, né? Eu vou repetir isso para a Bahia inteira. Esses aqui são os dados para a Bahia inteira, né? Novamente, os mesmos números, né? As mesmas cores. E se eu desloco, então, a linha marrom, né, das pacientes nas UTIs por 12 dias, eu posso ver que, por exemplo, aqui, um aumento do número de casos novos por dia, né, causou 12 dias depois um pulo na ocupação das UTIs, né? No caso aqui, 12 dias depois, não, 14 dias depois, porque o boletim do Estado é um pouquinho mais atrasado comparado com o boletim municipal. Então, novamente, a média móvel de casos novos diários corresponde mais ou menos à soma de ocupação das UTIs mais os óbitos 12 dias depois, né? Então, aqui um resultado parcial, né, em cenários de número de casos novos ascendentes, ou seja, em outras palavras, no início da pandemia e na política de testes, na política de testagem feita na Bahia do novo coronavírus, o número médio de casos novos diários de uma região pode, com algumas limitações, dar uma ideia sobre a demanda de UTIs dessa região cerca de 12 a 14 dias depois. Então vamos voltar para nossas regiões de saúde, Itapetinga e Conquista. Novamente as mesmas cores para as mesmas coisas, né? Azul é acumulado e verde, na realidade, aqui, novamente a média móvel de casos novos diários, olhando 7 dias para trás, né? E em vermelho com esses cubinhos a capacidade de UTIs aqui em 50, né? E em vermelho fino a ocupação real desses leitos de UTI. Podemos ver que até agora, né? Isso é ontem na realidade, isso é passado, março, né? Até final de maio, início de junho, muitos dos pacientes de UTI são de outras regiões de saúde recebidos por regulação, né? Mas estamos agora com cada vez mais casos e vai aumentar a demanda, né? Justamente a partir de 18 de
de junho, estamos ultrapassando o valor médio de 50 casos novos diários, né, que corresponde ao número de UTIs na região. Né? Se é verdade que esse valor aqui corresponde mais ou menos 14 dias depois, o número de pessoas nas UTIs, então pode faltar mesmo UTI em 2020, se a gente deixa tudo correr do jeito como está, né? Principalmente com esses altos números, né? Dia 29 de junho, né? Ontem foi o pior dia até agora aqui na região, né? E números diários de casos novos, né? Até o fechamento dessa edição desse vídeo não foi aumentado a capacidade de UTIs Covid-19 na região. Se faltar UTI, todo mundo sabe, né? Os pacientes graves têm que ser deslocados para regulação para outros centros de referência na Bahia, bem distantes, ou simplesmente podem morrer na fila da UTI. Né? E na última semana, como eu acabei de dizer, houve muitos casos novos ligados às obras de linhas de transmissão de energia na região. Então, algumas conclusões. Primeiro, as cidades com alto número total de casos novos e com alto número de casos por habitante nos últimos dias, que são Itapetinga, Iguaí, Macarani e Poções, devem imediatamente adotar medidas restritivas rígidas para frear e controlar os surtos e diminuir a futura demanda de leitos UTI. Segundo, as demais cidades com alto número de casos novos, que no caso no momento é só Vitória da Conquista, devem urgentemente repensar se as medidas adotadas são restritivas o suficiente para frear e controlar a velocidade da epidemia para diminuir a futura demanda de leitos UTI. E terceiro, os municípios menores, mas que têm alto número de casos por habitante, por cabeça, nos últimos dias, por exemplo, só alguns exemplos, né? Nova Canaã, Portiraga, Catiba e outros, também devem imediatamente adotar medidas restritivas rígidas para frear os surtos, para não sobrecarregar os frágeis serviços próprios de saúde e vigilâncias epidemiológicas do município, né? Só para a pena de simplesmente não ter mão de obra suficiente, só para a pena de perder o controle de surto. Então é isso, gente, aqui as referências, né? Então vamos juntos, né, tomar as medidas adequadas para justamente baixar novamente essa velocidade alta de casos novos nos últimos dias, porque senão pode mesmo faltar UTI daqui a pouco. Muito obrigado. Fica em casa, usa máscaras e se cuidem.